Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Congrega Cast. Nesse episódio falaremos sobre depressão, com a participação do pastor Denis Samuel da Congregacional de São José de Piranhas. Também estará conosco o cantor Gerson Soares, direto da cidade de Pau dos Ferros, aqui na Paraíba. E mais notícias do mundo nerd para você. Tom Holland anuncia início das gravações de Uncharted. Netflix deixará de cobrar mensalidades de usuários inativos. Menino de 6 anos que salvou sua irmã mais nova de um ataque de cachorros recebe homenagem do elenco dos Vingadores. Olha aí. E ainda mais, enfim, temos um novo ministro da Educação e esse é pastor da igreja presbiteriana. Será que agora vai, hein? Tudo isso e muito mais agora no Congrega Cast. Muito bem, meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do Congrega Cast. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, acessa aí. O nosso Instagram é @CongregaCast. Também estamos no YouTube. Busca lá no YouTube por CongregaCast. A gente ainda não conseguiu mudar lá a nossa URL personalizada, mas se você buscar lá, você vai encontrar o CongregaCast. Você pode nos ouvir lá. Também nós estamos no Spotify, Deezer e Castbox. Procura a gente lá, clica em seguir e espalha a novidade aí pro pessoal para ouvir o Congrega Cast. Muito bem, vamos apresentar o nosso elenco. Aqui quem vos fala é o presbítero Vinícius, se você não conhece. E se você conhece também é a mesma coisa, é Vinícius também do mesmo jeito. Nosso querido irmão Aldrin tá aqui com a gente. E aí, Aldrin, tudo na paz, meu irmão? Como é que você passou esses últimos 15 dias do segundo episódio pra cá? E eu tô com medo do que pode vir aí. Fala aí, Vaz. Fala, Vini. E aí, galera? O pessoal estava muito ansioso pra que a gente pudesse gravar novamente esse podcast, porque tá bom demais, certo? E como diria Immanuel Kant, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. E foi. Tá errado esse negócio aí, viu, Vaz? Tá errado. Os caras tão assim, rapaz. Eles não combinam as paradas, pega a gente de surpresa, colocam umas referências aí meio estranhas. Mas é isso aí. Vamos mandar um salve agora pro... Como é que é? Hoje eu vim na pegada do Tielson. É, tá certo. Colocando palavra na boca dos outros sem ter dito, né? Aí tá certo. Vamos dar um salve agora pro nosso irmão Tielson. E aí, Tielson, tudo na paz, irmão? Como é que passou esses últimos 15 dias? Manda boa. Fala, galera, e como disse o pastor congregacional Robert Calley, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tá lá citado nas confissões. Tudo em ordem, galera, que é esses dias aqui aguardando aí o início do nosso Congrega Cast para gravarmos aí. E Alden já roubou minha introdução, fiquei aqui desnorteado, ao mesmo tempo homenageado, né? Foi um plágio pesadíssimo, né? Pense na importância desse... Eu não sei nem se é plágio, né? Porque a gente coloca umas frases aqui de fontes controversas, aí não dá pra dizer que é plágio de verdade, né? Pois é. Fontes duvidosas. Estamos aqui também com o nosso queridíssimo pastor Denis Samuel, direto de São José de Piranhas. A paz do Senhor, pastor Denis, desde já agradeço a sua presença, a sua vontade também de estar aqui com a gente, a sua coragem, melhor dizendo, de estar aqui com esse elenco muito louco. A paz do Senhor, pastor. Eu me sinto honrado em estar ao lado do rei de Nárnia. Só realizando um sonho de criança hoje. Deus é bom, só quero dizer que Deus é bom. É isso aí, Deus é bom e o diabo não presta. Pra quem não entendeu a referência, viu, gente? É porque meu nome aqui na telinha tá Rei de Nárnia, né? A gente tá gravando aqui no StreamYard, aí cada um pode colocar o seu nome personalizado, aí saem umas pérolas aqui. O pastor Denis foi pego de surpresa aqui ao deparar com o nome dessa figura. Eu tinha colocado o Frodo. Pois é, meus amigos, também estamos aqui com a presença ilustríssima
desse cantor maravilhoso. O cantor Gerson Soares está aqui conosco, vai louvar o Senhor aqui com 2 canções, então você não pode perder, 2 canções na íntegra do nosso irmão Gerson Soares. E aí, Gerson, a paz do Senhor, está falando aí direto da cidade de Pau dos Ferros. A paz do Senhor, meus irmãos, para mim é um prazer, né, uma alegria. Primeiro estar conhecendo, né, esses 3 irmãos que eu não conhecia. E vai perdoando aí. Uma correção, Pau dos Ferros é Rio Grande do Norte, viu, né? Paraíba não. Geografia. Errei, bicho! Eita! Quem nasce em Pau dos Ferros é o quê? Ei. Eu acho que é pau ferrense, eu acho que é isso. Mas, rapaz, eu jurava que era ferrugem, né? Mas vamos embora, vamos pra frente. Ferrugem. Vamos pro nosso primeiro bloco. Eu ia fazer aquele trocadilho, o caso de Ferreira Espeto de Pau, mas... Pronto. Um abraço aí pros irmãos de Pau dos Ferros e perdoe aí a brincadeirinha, viu? Uma brincadeirinha saudável. Vamos para o nosso primeiro bloco. Vamos para as nossas primeiras notícias aqui, um pouquinho de cultura pop, de nerdice, que não pode faltar aqui no nosso CongregaCast. E parece não, Tom Holland anunciou o início das gravações de Uncharted, um filme baseado na série de games que é sucesso na PlayStation, né, no PlayStation. Então o ator Tom Holland anunciou o início das filmagens da adaptação cinematográfica, vamos falar devagar, de Uncharted, com uma foto nos bastidores na qual se lê o nome Nate, que é o personagem principal da franquia de games. Recentemente, a Sony Pictures anunciou o adiantamento da estreia de Uncharted nos cinemas em até 4 meses. Agora, o filme é esperado para o verão do Hemisfério Norte, que acontecerá entre junho e agosto. Ao lado do adiamento de 2 longas do Homem-Aranha, Uncharted marca a segunda grande mexida da Sony em seu calendário de lançamentos desde a pandemia do coronavírus. Em março, o estúdio anunciou mudanças nas datas de estreia de Morbius, Ghostbusters Mais Além e Pedro Coelho 2. Eu tô louco para assistir esse filme do Caça-Fantasmas, que eu gosto demais, e vem uma nova adaptação, em breve sairá, segundo aí notícia do Omelete. Muito bem, esse parece que Tom Holland está em tudo, né? Imagem masculina, né? Caça-Fantasma, aquele da década de 80, né? Com imagem masculina, né? Que fizeram um trocado, botaram. Não foi contra as mulheres. Mas não ficou muito legal, porque. A gente já saiu, tá vendo? A gente já tava. Já acabou. Ih, rapaz, não, fique aí, mulher. Fique aí. Não é bem isso aí que a gente quis dizer. Achei ótimo. Mas eu queria ver aqueles um remake daqueles antigos. Eu não sei por que eles tiveram essa ideia de mudar tudo. Aí meio que agora, pra se redimir, vão fazer uma nova versão dos Caça-Fantasma, uma continuação direta lá do último filme. Mas me parece que vão pegar as crianças, filhos dos protagonistas do passado, tal, coisa assim. Que massa. Aí, mas vão pegar meio que nessa pegada aí do sucesso de Stranger Things. Inclusive, uma das crianças que vai participar do filme faz parte do elenco de Stranger Things. Então, vamos ver aí no que vai dar, né? O carro, né? Aquele carro antigão aparece lá na cena do filme, né? Ele tá guardado numa garagem lá, bem escondida. E tem uma cena que eles tiram a capa do carro. Eita, o carro antigo lá, o clássico. Enfim, vamos ver, né? Eu acho que agora vai. Mas Tom Holland também tá em todo canto, né? Ele tá em todo canto, é o novo queridinho de Hollywood, é o Homem-Aranha, é o Uncharted, ele tá em filme de animação, vai sair um filme da Netflix com ele também. Pense. O cabo é bom, rapaz. O homem é bom. Eu tava assistindo Homem-Aranha de volta ao lar hoje, eu e Laís. Bacana. É bom, é bom. Os 2 filmes, De Volta ao Lar e O Longe de Casa. Também é bacana. E tem mais ontem com o primeiro, né? Qualquer, De Volta ao Lar, né? De Volta ao Lar, o primeiro. De Volta ao Lar. E tem mais notícia da Netflix aqui também. Fala aí, Tierson. Aliás, foi Aldrin, né? Diz, Aldrin. Mas rapaz, eu sei assim que nem todo herói ele usa capa, né? E aí a gente viu nas últimas semanas que o menino salvou sua irmã aí. Sim. De um ataque de um cachorro. Um garoto apenas de 6 anos, né? O cachorro tentou avançar nela e aí ele se pôs na frente, tomou as mordidas, levou 90 pontos aí no rosto. Rapaz, esse menino tem coragem, viu?
Corajosíssimo. Me lembra aquela cena do primeiro filme do Capitão América, que joga uma granada assim, aí ele, pra salvar todo mundo, ele se joga, se abraça com a granada, fica lá jogado no chão, ele ia se sacrificar por todo mundo. Inclusive no vídeo que foi divulgado, que o ator Chris Evans mandou um recadinho pro menino, ele tá todo vestido, né, de Capitão América, tá lá com a roupinha do Capitão América, vendo o recadinho do ator lá, do Chris Evans, que vai dar pra ele um escudo original do Capitão América. Pensa numa alegria. Agora vai ter tanta gente se jogando na frente de cachorro. Eu vou andar na rua agora procurando um. E alguém pra filmar, né? Foi só o Chris Evans não, gente. O Mark Ruffalo, o Hulk, e também o Robert Downey Jr. Inclusive o Robert Downey Jr. disse que era pra ele entrar em contato com ele no aniversário dele, que ele ia dar um presente melhor que o escudo. Acho que vai dar armadura. Uma armadura do Homem de Ferro pra ele, né? No mínimo. Uma Hulkbuster, imagina aí, menino. Vixe. Uma Hulkbuster. Sensacional. Pois é, agora o menino levou 90 pontos no rosto, 90 pontos, não foi coisa pequena não, o cachorro estraçalhou o rosto do menino. Ele foi herói mesmo. Disse ele que, ó, se alguém teria que morrer, eu pensei que deveria ter sido eu. A frase do menino. Olha só, pra salvar a irmã, esse menino pense, herói mesmo. E tem notícia da Netflix também, olha que bacana. A Netflix vai deixar de cobrar mensalidades de usuários inativos. Como é que é isso? A maioria das pessoas que possuem acesso à internet hoje possuem também, obviamente, uma conta na Netflix. Só que nem todo mundo usa com muita frequência a plataforma, que pode ficar esquecida por um bom tempo enquanto as mensalidades continuam sendo cobradas. É justamente com isso que a empresa vai acabar a partir de agora numa tentativa de conquistar ainda mais a simpatia dos usuários. De acordo com o Comic Book, a Netflix teria divulgado uma carta a seus acionistas onde explica melhor essa decisão. Abre aspas. Um pequeno percentual de nossos membros não tem assistido nada nos últimos 2 anos, e mesmo que facilitemos para que as pessoas cancelem suas assinaturas em alguns cliques, eles não tiram proveito desse recurso. Então, nós decidimos em parar de cobrá-los e faremos o mesmo para membros que atenderem a esse critério daqui para frente, fecha aspas, diz a Netflix. Notícia do E-Nerd, do Peter Jordan. Rapaz, interessante, porque sabe o que eu fiquei imaginando? Rapaz, se a Netflix fosse brasileira, existia a possibilidade disso acontecer? Eu acho que era mais fácil. Eu acho que ia cobrar. Eu acho que era mais fácil a mensalidade ir subindo, que é o que acontece. Ou faria assim, a gente assiste a Netflix, né? E ficaria 2 anos sem assistir e assistiria de novo só para não pagar mensalidade. Mas assim, atenção, né? Porque não é o fato de não só assistir, né? É continuar pagando mesmo sem assistir, né? Aí eles iriam deixar de cobrar, né? Porque eles mandam a mensagem pra você, você que não tá assistindo, não quer assistir, então cancele, como diz o texto lá, né? Eles dão uma facilidade pro cara cancelar, já que não tá assistindo. E mesmo assim, muita gente ainda não cancela, deixa pra lá e continua pagando. Aí a decisão deles é, vamos cancelar a assinatura desse pessoal aí de bom grado. Isso a Netflix definitivamente não poderia ser brasileira, porque se fosse brasileiro, irmão, jamais isso iria acontecer. Jamais. Logo brasileiro que quer tirar proveito em tudo, não. É verdade. Nunca. Temos mais notícia aí, Tielson? Parece que nós temos um novo ministro da educação. Como é que é essa história aí, Tielson? Conta essa novidade aí pra gente. Já dá pra pedir música no Fantástico, né? Já temos aí algumas trocas. Chegamos ao quarto e parece que o homem é bom, viu? Parece que o cara tem currículo. O nome dele é Milton Ribeiro, tá? Ele tomou posse quinta-feira agora, dia 16. E ele é o 4º ministro do governo do Bolsonaro e foi anunciado como chefe da pasta no dia 10, por meio da rede social do presidente. A cerimônia ela ocorreu no Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro, que está com coronavírus, participou da videoconferência lá do Palácio da Alvorada. E tivemos a cerimônia de posse aí do ministro. Vamos falar um pouquinho aí do currículo do homem, né? Para ver se acaba puxa a ficha. Qualificação de fato para estar à frente do cargo. Ele tem graduação em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul,
em 81, graduação em Direito, concluído nos anos 90, pós-graduação em Direito Imobiliário em 97, especialização Tem muita coisa. em Gestão Universitária em 2000, especialização em Teologia do Velho Testamento em 2001, especialização em Velho Testamento em 2002, mestrado em Direito em 2001 e doutorado em Educação em 2006. O homem é bom, o homem é espetacular. E o pior é que, apesar do currículo do homem, ele só está sendo chamado de pastor, né? Eita. Não sei se é uma tentativa midiática aí de desmerecer o cargo acadêmico dele, né? Porque bota pastor já para tentar desvalorizar de alguma forma. Não que o pastor... Tem um pastor aqui com a gente, mas sabe o que o pastor sofre, né? E eu vejo uma tentativa midiática de colocar o nome dele associado a uma ideologia... Sem noção de laicidade de Estado. Inclusive tivemos aí um comentário infeliz do Luciano Huck, né? Vou ler aqui na íntegra para vocês. Em seu Twitter, ele postou o seguinte: o MEC anda para trás há 1 ano e meio. O MEC anda para trás há 1 ano e meio. Educação é a ferramenta mais poderosa no combate a desigualdades e ampliação de oportunidades. Um ministério que requer competência técnica, gestão e diálogo. Não sei se já tem uma crítica interna aí, né? Espero que o novo ministro deixe suas crenças e ideologias em casa e ajude a educação a progredir. Então, com uma frase extremamente ideológica, Luciano Huck pede que o ministro deixe suas ideologias em casa, né? Acho um pouquinho de contradição na afirmação aí. E é basicamente isso. Temos aí um ministro protestante de linha reformada. Até em seu discurso ele falou sobre a educação reformada de alguma forma. E ele tem qualificações e um currículo admirável. Esperamos que ele possa fazer um bom trabalho e vamos continuar orando aí pelo nosso presidente e orando também pelos seus ministros para que dê tudo certo. Achei interessante um comentário que eu vi no Twitter, que de Pedro Pamplona, não sei se vocês conhecem, lá do Ceará. Ele disse o seguinte: por que não dizem deixe suas crenças para o ateu, para o marxista, para o ativista LGBT, para a feminista, para o filósofo, para o economista liberal, para o psicólogo behaviorista ou para o coaching de sucesso, né? Então, por que eles não dizem essas coisas para essas pessoas também, né? Deixa de pensar dessa forma. Acha que porque o cara é cristão, ele não consegue diferenciar essas coisas, né? Vai tratar tudo num único bojo e vai, por exemplo, parecer um crente louco, assim, que radical, não pensa nas consequências, né? Exatamente. E o que eu fico mais incomodado é que essas pessoas aí públicas que comentam esse tipo de coisa, elas não têm noção que a nossa sociedade ela é fundamentada, a moral e a ética da nossa sociedade é baseada na moral e ética judaico-cristã, né? As universidades foram fundadas pelos protestantes e católicos, Harvard e Yale fundadas pelos congregacionais. Temos universidades aí históricas e o protestantismo tem um ativismo na educação. Aqui no Brasil, quando os luteranos foram para o sul do país, a primeira coisa que eles criaram foram escolas, além das igrejas. Então, há uma preocupação vinculada ao protestantismo e vinculada ao cristianismo com a educação e com o desenvolvimento. Se você for acompanhar os escritos de Lutero chegava a dizer em alguns sermões que o pai que não coloca o filho para estudar merece o inferno. Assim, de forma exagerada, mas é uma compreensão de que há uma preocupação com a educação e há uma compreensão com a laicidade. Mas eles acabam cuspindo no prato que comeu, né? Porque se há alguma liberdade de pensamento, se há, de fato, universidade, é por conta da influência cristã na sociedade. E nós somos um país majoritariamente cristão. Esse zuzuzum todinho vem de uma minoria, só que é uma minoria que grita muito alto e incomoda bastante. Essa que é a questão, né? Não querem deixar o povo trabalhar em paz. Mas voltando para o nosso papo dos últimos podcasts, né? O coronavírus, a gente continua conversando sobre, aí, né? Da quarentena. Pois é. Chegamos a 75 mil mortes, passando. Né? Exatamente. 75 mil mortes. Mas misericórdia. Uma notícia lá da Rússia é que a galera parece que estava testando aí com um pessoal e há mais ou menos um mês, né? E nessa última quarta-feira, dia 15/7,
eles anunciaram, né, que fizeram os primeiros testes clínicos em seres humanos da vacina contra o coronavírus e eles seriam concluídos agora neste fim deste mês de julho, né? Os testes são organizados pelo Ministério da Defesa da Rússia e o Centro de Epidemiologia e Microbiologia. E aí eles testaram isso principalmente alguns voluntários, são militares e alguns incluindo civis, né? A tarefa principal era para o grupo comprovar a segurança da vacina, né, e a tolerância do organismo com os componentes químicos, né, segundo o Ministério afirmou. Então, os voluntários eles permaneceram hospitalizados durante 28 dias depois da vacinação, que aconteceu lá no dia 18 de junho. Então, mais ou menos aí um mês atrás. E aí eles foram diariamente examinados. E aí, durante esse período, eles tiveram verificado suas funções vitais, né? Movimentos voluntários, involuntários dentro dos limites da normalidade, né? Sem que nenhum efeito fosse... sem que nenhum efeito adverso agravasse ou complicasse o registro. Então, foi isso aí que o G1, né, disponibilizou para a gente, a nossa fonte aí. E aí sabemos que a Rússia ela já anunciou os testes clínicos para o coronavírus aí. Amém. Pois é, pessoal. Você que nos ouve, não deixe de orar pelo nosso país, não deixe de orar pelo planeta em si, por todas as pessoas do mundo, para que essa vacina chegue logo, gente. E é de bom grado que nós oremos ao Senhor para pedir que sejam cientistas brasileiros que descubram logo essa vacina, porque a gente poderíamos ser os primeiros beneficiados, né? Então, nós possamos orar nesse sentido, para que essa vacina chegue logo e a gente possa viver de forma normal e se livrar dessas benditas máscaras que a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. A gente é brasileiro, a gente gosta de calor humano, a gente gosta de abraçar, gosta de cheirar o povo e essa dificuldade toda. Meu Jesus do céu, que volte ao normal logo. Domingo aqui parecia que os irmãos estavam brincando de ninja. É difícil, né, pastor? Todo mundo de máscara. O povo com as máscaras pretas de Kakashi ali, ó. Cadê o Sharingan? Pois é. Senhor Miyagi, né? Karate Kid. Meu Deus do céu. É até pra apertar a mão agora com o cotovelo assim. É negócio ninja mesmo, né? Oh, meu Deus do céu. Que a gente possa voltar ao normal, que esse novo normal não tá muito bem, não. Tá legal não, ainda. Pois é. Muito bem, nós estamos também aqui hoje com a presença ilustríssima do nosso queridíssimo cantor Gerson Soares. E a gente vai ter 2 músicas aqui na íntegra para você que ainda não conhece o trabalho maravilhoso do cantor Gerson Soares. O pastor Denis é um admirador nato do trabalho de Gerson. Eu ouvi rapidinho aqui algumas canções dele, ele me passou uma letra, canções belíssimas, uma letra maravilhosa, tem nossa indicação, nosso apoio. Você pode ouvir aí o nosso cantor Gerson, ele vai dar aí algumas informações, vai falar um pouquinho da canção que nós vamos soltar daqui a pouco, que se chama Deus Sobre Tudo. A paz do Senhor, querido cantor Gerson Soares. Teu microfone, Gerson, a gente não tá te ouvindo. Aí, chegou. Olha, essa canção... Chegou aí agora? Chegou, pode falar. Essa canção Deus Sobre Tudo, ela foi uma música que eu compus logo após um período em que eu parei um pouco de compor, e essa foi uma música que desse CD uma das que mais gosto, e ela fala que de tudo, da grandeza de Deus, né? Ela tem uma parte que é baseado naquele texto que os céus declaram a sua glória e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, e ela vai falar que Deus é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso. Então, essa é uma canção de adoração ao Senhor, por tudo aquilo que Ele é santo e poderoso. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Amém. Maravilha. Então vamos ouvir um trechinho não, a música na íntegra, Deus Sobre Tudo, de Gerson Soares. Não nos bloqueie, YouTube. Não nos bloqueie, YouTube. A gente tem o direito do homem, ele tá aqui com a gente. Então faça o favor de não bloquear o YouTube. Muito bem. Deus Sobre Tudo, de Gerson Soares.
sobre tudo, dono da terra e mar, os céus declaram sua glória, as obras de tuas mãos, santo e incomparável, digno de louvor, não há outro igual a ti, Senhor. Santo Rei soberano, digno de honrar, glória e poder, seja exaltado, majestoso, poderoso, Deus eterno, início e fim, tu és Deus sobre tudo. As estrelas e vejo o teu poder, tudo o que criou resplandece a tua glória. Quão insondáveis são os teus caminhos, impossível de comparar, é o teu grandioso amor. Santo Rei soberano, digno de honrar, glória e poder, seja exaltado, majestoso, poderoso, Deus eterno, início e fim, tu és Deus sobre tudo. Santo Rei soberano, digno de honrar, glória e poder, seja exaltado, majestoso, poderoso, Deus eterno, início e fim, tu és Deus. Santo Rei soberano, digno de honrar, glória e poder, seja exaltado, majestoso, poderoso, Deus eterno, início e fim, tu és Deus sobre tudo.
Muito bem, você ouviu Deus Sobre Tudo do cantor Gerson Soares. Você pode conferir essa música na sua plataforma digital preferida. Deezer, Spotify, iTunes. Tá mais em alguma plataforma, Gerson? Ou basicamente essas três? Deezer, Spotify, iTunes. Tá mais em alguma? YouTube. Tá no YouTube também? YouTube Music. E no YouTube tem um vídeo também. E em outras plataformas também tem, né? Como SoundCloud. Na maioria das plataformas digitais você consegue encontrar essas coisas. Tá no céu, no ar, na terra. Procura aí por Gerson Soares e sua canção Deus Sobre Tudo. No finalzinho também a gente vai ter mais uma canção de Gerson Soares, Meu Socorro. Fica aí, não saia do podcast que no finalzinho tem mais uma canção. Agora vamos para o nosso tema principal desse episódio. Vamos conversar a respeito de depressão. Eita, que o tema é meio polêmico. A gente sabe que depressão está conhecido também como o mal do século, tem atingido muitas pessoas e os cristãos não estão fora dessa também. A gente tem observado dentro da igreja alguns casos de depressão. A gente vai contar aqui com a participação do pastor Denis para contar alguma experiência sobre esse caso. E aí, pastor Denis, depressão na igreja, como tratar uma pessoa depressiva, ou até melhor, o senhor já acompanhou algum caso de depressão na sua igreja, na sua vida espiritual também? Então, cara, o que aconteceu, assim, eu percebi que o primeiro caso de depressão acho que foi comigo mesmo, sabe? Eu passei por um período, né, que quando a gente define depressão, a gente define depressão como quando tudo tá bem, quando não há motivo de você ter aquela tristeza, aquele negócio. Onde você deveria sentir alegria, você não sente alegria, entendeu? Então eu tive um momento, né, um período na minha vida ali mais ou menos em 2013, 2014, que eu não procurei ajuda, eu deveria ter procurado ajuda. E eu percebi por um amigo meu que era da área, quando contei o meu caso para ele, ele falou: rapaz, eu acredito que você está com depressão, você está passando aí. E ali, meu irmão, comecei a perceber que é bem comum acontecer a depressão, né? A depressão, ela acontece aí por vários fatores, né? Alguns aí, mais ou menos da teologia aí de Theodor Hoffmann, um nome assim, eles vão atribuir depressão a uma questão só demoníaca, outros vão relacionar a depressão a pecado, mas já aconteceu alguns casos, sabe, galera, de pessoas, hoje mesmo eu tive que viajar aqui para Cajazeiras e ali a gente conversou com uma menina que estava passando por depressão. E a gente percebe, sabe, uma coisa bastante interessante na depressão, assim, a maioria dos casos que a gente percebeu é devido a uma grande cobrança, né? A gente percebeu que a depressão, ela pode surgir por uma cobrança e eu me senti, quando eu vejo esses casos, eu lembro do meu caso. Eu estava ali no início do ministério, e me cobrava muito uma questão de sucesso ministerial, né? Mas não um sucesso segundo aos olhos de Deus, mas aquele sucesso, né? Que, enfim, a gente constrói um ideal em nossa cabeça, a gente constrói um ideal ministerial e aí a gente depois começa a perceber que esse ideal é puramente humano, às vezes não está no propósito de Deus. O plano de carreira, né? Plano de carreira. Plano de carreira pastoral, né? Não, vou começar aqui no campo missionário. Não, e nem seria isso, sabe, Tiago? Seria uma questão, eu não sei se algum pastor já conversou com vocês, aquela ansiedade por números, resultados, né? Rapaz, terminou o mês, ninguém se converteu, já faz aquela cobrança meses, bem pessoal mesmo, né? Fica ali na mente. Pessoal, entendeu? Você pergunta o que está acontecendo, né? E aí você... E eu tinha saído de João Pessoa dentro de uma vibe aí, de uma ideia aí, muito aquela neopentecostal, reteté, canela de fogo. Eita! Né? Canaia. E eu saí nessa ideia de muito poder, muita glória, as coisas acontecendo. Eita!
Aí, rapaz, aí Deus, ele permitiu que... Aí Deus permitiu que algo me atingisse e eu percebi ali, eu aprendi na minha depressão. E o legal é que depois que eu saí disso, eu, quando vou aconselhar alguém sobre depressão, eu falo, cara, não despreze esse momento não que você está passando. Né? Você que é crente, você que está nos escutando, você que é crente, que está passando por um momento de tristeza, um momento de dor, meu irmão, nosso Deus é soberano e Ele fala no meio dessa tempestade, e no meio da minha tempestade Deus falou comigo. Eu percebi que a obra, o sucesso, enfim, não era do jeito que eu queria, mas era nos planos dele, eu confiasse nele. E hoje mesmo a gente estava conversando com aquela jovem e meio parecido, ela fazendo faculdade, teve que trancar a faculdade por causa do corona, e aí ela começou a entrar num processo depressivo com medo de não conseguir terminar ali a faculdade, e essa ansiedade foi aumentando, e rapaz, a gente percebeu que ela entrou realmente na depressão. Então, eu observo muito. Outro caso aqui, a gente está numa cidade aqui, São José de Piranha. Vocês podem me interromper, viu? Eu falo demais, viu? Tranquilo. Tranquilo. Né? A gente está numa cidade aqui e aqui tem um alto índice de depressão. Cara, mas é uma cidade ótima de se viver. As pessoas são maravilhosas, né? Mas a gente percebe que e uma vez eu conversando com um amigo meu, é algo interessante, é que às vezes, se você perceber, depressão parece que é doença de rico, atinge o pobre, mas você encontra isso mais às vezes em classe alta. A gente fica se perguntando, né? Por que se tá tudo bem? Aquele grande empresário, né? Todo rico, com medo de perder, de repente perde alguma ação na sua empresa, alguma coisa desse tipo, né? E aí vai entrando em depressão. Às vezes o dinheiro, né, tem tudo agora, na vida, mas não tem uma certa felicidade, né? Então... Felicidade. Uma vez, aí aqui a gente conheceu uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa concursada, uma pessoa bem de vida, assim, bem de vida, assim, não é rico, mas você sabe que está com a vida estabilizada, com uma família ótima, mas aí ele triste, depressivo, e aí ele não é o único caso que eu percebi isso, vários casos. Então a depressão ela não está associada também a uma ruína. Às vezes a pessoa está, né, é uma questão também, às vezes, hormonal, né, a gente sabe disso, né, que é uma doença que também pode ser originada pela questão hormonal, e não por uma questão de frustração, fracasso, sentimentos assim, mas ela pode ser gerada por uma questão hormonal, a falta do hormônio da alegria, né, que é responsável aí pela produção, né, pela essa sensação de bem-estar no organismo. Eu até gosto de falar, taca pau para comer chocolate, que resolve, tô brincando, né? Mas aí, como tratar a depressão nesse caso, meu irmão, eu acredito que a primeira coisa que deve ser feita realmente é procurar um médico, procurar um psicanalista, um psicólogo, né? Também é muito importante para a pessoa que está passando por depressão. A gente sempre aconselha aqui, né? Eu e a minha esposa, quando a gente é chamado para conversar. Oi, diga aí. Interessante isso que o senhor falou, né? De procurar um psicólogo, procurar um psicanalista. É difícil a gente ver essa mentalidade nas igrejas, porque há uma concepção de espiritualidade. Aquela questão se depressão é espiritual ou é clínico, né? Crente não pode ter depressão. Aí. Crente, se tiver depressão, tá em pecado, tá, né? Tá em pecado, tá endemoniado. Tá endemoniado. E aí? Rapaz, um trabalho antigo anterior que eu tive, uma jovem lá que tava com esse caso de depressão. Ela era de uma igreja pentecostal, o pastor disse que era coisa espiritual, demônio, e a menina piorou, a menina pegou afastamento pelo INSS, psicológico, e a igreja não soube lidar com isso. Só para concluir, pastor, o senhor acha que as igrejas estão preparadas para lidar com esse problema, na sua visão? Rapaz, existem igrejas que estão e as que também têm a deficiência. Thierry, a gente sabe que assim, na grande maioria, as igrejas que compõem, né, nosso território nacional, elas estão nessa área mais extrema da mística. Então, essas igrejas assim que espiritualizam tudo, elas vão ter dificuldade
de tratar esse pessoal. Tipo, essa fala do pastor não ajuda, só piora. A pessoa ela vai ficar mais desesperada. A pessoa... Delega pro capeta a culpa, né? Não, mas imagina isso na cabeça do depressivo, cara. Eita, o cão tá do meu lado aqui agora de madrugada. Eita. O cão é o diabo. A pessoa já não tá bem, aí uma palavra dessa, né? Puxa vida, eu tô em pecado, o diabo que tá me atentando, afunda, né? Deus tá irado comigo, a única pessoa que era por mim não é por mim, o diabo tá aqui, pronto, tá tudo acabado. Minha mãe me odeia, meu pai me odeia, e aí, enfim. Aí eu acredito, Tielson, que assim, hoje em dia a gente percebe que muitas igrejas estão dando uma atenção de maneira mais racional a essa questão. A gente não pode também desprezar o lado espiritual da coisa, certeza, né? Super importante. Que até Hernandes Lopes ele vai concordar que existe depressão sim ocasionada pelo erro, pelo pecado, né? A pessoa tem aquele sentimento de culpa diante de Deus. Ele usa até o Salmo 142, versículo 7, que fala: tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, e os justos me rodearão. Também tem outro texto interessante de depressão, que a gente vai perceber uma depressão provocada aí por um cenário de pecado, é Jeremias capítulo 9, versículo 2, né, que Jeremias fala assim: se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto, olha aí, desejo de correr, desejo de se isolar. Então Jeremias está dizendo, quem dera que existisse um lugar para me esconder no deserto, né, longe do meu povo, né, e se eu pudesse deixar o meu povo e viver longe dele. Então, mas o cenário aqui de Jeremias, se a gente ler o contexto, é um cenário que Israel está vivendo em pecado, um cenário, e Jeremias, a gente sabe que ele está nesse conflito, e ele acaba tendo uma espécie de sinal. Eu não gosto de afirmar que é depressão, mas aqui a gente tem um sinal de depressão, que é o desejo de se isolar, o desejo de não estar junto, de nos trancar no quarto, o desejo que você acorda de manhã e vou tomar banho para quê, comer para quê, escovar os dentes para quê, se levantar para quê, né? Você perde uma perspectiva do futuro, você não tem um horizonte, né? Se aperreasse o fim e a morte, né? Pois é, a pessoa vai virando um esquerdista, uma pessoa do PT desse jeito, não quer tomar banho, não quer cortar o cabelo, não quer. Todo dia de manhã vendo Lula na presidência. Né? Desculpa aí se você gosta do PT, perdoe a gente. Continue Os conosco. seguidores do PT que estavam assistindo foram embora. Gente, a gente tá brincando, pelo amor de Deus. Deixa agora brincar para o grupo ir embora, a mesma coisa do que aconteceu e ver Bolsonaro na presidência. Aqui tem espaço para Lula e para Bolsonaro também. Fique aqui com a gente, viu? Vem, Senhor Jesus. Vem, toma o teu reino. O senhor citou o Hernandes, pastor. Tem um livro dele, né? Não Desista de Você, que fala sobre o assunto de depressão e os assuntos vinculados. Mas fala que é legal, né? Fala que Spurgeon também tem um livro que ele conta algumas experiências a respeito disso, né? A gente vai ver grandes homens de Deus, né? Com depressão. Spurgeon, Jonathan Edwards, né? Eu achei a depressão do Spurgeon. A depressão do Spurgeon. Aí, ó, tinha isso aí, rápido igual uma bala, né? Google. Agora, gente, é importante aqui a gente diferenciar o seguinte: é importante a gente diferenciar momentos de tristeza com depressão. Isso. Depressão já é um negócio mais profundo. Momentos de tristeza todo mundo vai ter. Agora, quando isso toma uma proporção muito grande, ao ponto de você querer se isolar, enfim, ter todas essas características que o pastor Denis citou, aí sim é necessário um cuidado médico, um acompanhamento, procurar definitivamente ajuda, né? Ô presbítero, é até interessante que um dos sinais da depressão cara, dá uma olhada ao seu redor. Percebe, tá tudo bem, né? Seu relacionamento com seu pai tá bem, com a sua mãe tá bem, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, né? Tá estudando e tal. E onde era para você sentir alegria e tá sentindo tristeza, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Agora, como o presbítero disse, a questão de você sentir um aperreio, que no sertão é aperreio, né? Tá fechado, é normal. Nem, rapaz, eu tô passando pelo momento difícil na minha vida, é isso, lógico que, né, vai nos abater. Isso Mas vai... Oi? Se for crente, vai ainda mais, né? Sofrimento faz parte da nossa história. A vida do crente é difícil. Né? Se não fosse assim, pra que aquela promessa no final que ele irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima? Pois é, porque chorou muito, né? Pois é. Chorou muito. Mas a questão, mas você vai perceber que a vida cristã, em si, seguir a Cristo, muitas vezes vai nos colocar em provas, em tribulações. A gente vai se sentir... E a gente percebe que, com relação, quando a gente pensa em salvação, a gente, nessa questão de quando a gente tem essa preocupação pelo reino, pelas almas, a gente acaba sendo participante do sofrimento de Cristo Jesus, como fala, né, o texto. A gente, como bom soldado, a gente vai fazer parte dos sofrimentos, a gente vai sentir dores, né? E é como o presbítero disse, é bom você saber diferenciar as coisas. Saber que você está sentindo uma dor, uma tristeza devido a uma situação que você está passando. E às vezes você está sentindo uma dor, uma tristeza sem explicação, uma dor muito profunda, uma dor que você acha que você não consegue suportar. Você começa a ter o desejo de tirar essa dor. Até quando eu paguei só um semestre de psicologia, achei muito interessante. E eu achei interessante a questão de uma vez uma professora disse que na verdade a pessoa que pensa em cometer suicídio, no caso depressivo, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor, ele não quer exterminar a vida, ele quer exterminar a dor. Então, você que está escutando esse podcast aí, está passando por isso, eu falo para você, meu irmão, a gente tem que lembrar o que Deus ensina nas Escrituras. E eu acho muito interessante a palavra hebraica para a vida. Quando eu estava lendo um comentário, para a gente que é do Ocidente, não é isso? É quase impossível Sim. falar a palavra vida em hebraica da maneira correta, porque se utiliza grande quantidade de musculatura e fazendo oposição à morte. Então você que está passando aí pela depressão aí, cara, fique sabendo uma coisa. Nosso Deus é o Deus que derrama a vida e vida com abundância, e a morte nunca é a solução, sim a vida, né? Até eu falei hoje para a menina, eu falei, tá doendo? Ah, pastor, você só é possível sentir dor porque você está viva, né? Você tem esperança? Esperança em Deus, esperança no Espírito Santo de Deus, tem esperança. É só possível você sentir a esperança de dias melhores porque você está viva. Então, é importante, cara. É importante, como o presbítero disse, a gente saber identificar quando vem esses desejos de suicídio, esses desejos, essa dor muito intensa que você quer eliminar e pensa em se matar para poder eliminar essa dor. Essa não é a solução, esse não é o caminho. Se isolar não é o caminho. Procure alguém, converse sempre com seu pai, com a sua mãe. Eu vou usar uma palavra aqui, ó. Declare para o seu pai e para a sua mãe. Eita, que você está passando por isso, né? Que você está com desejo de tomar um comprimido e se matar. Uma vez, galera, aconteceu com um amigo da gente, vocês conheceram esse, eu não vou citar o nome, mas foi uma pessoa muito próxima de vocês também, aí da 21ª. Eu cheguei lá na casa dele para visitar, conversando com ele e tal. Ele aparentemente estava normal. Mas de repente, quando eu fui pro quintal, eu vi que ele estava fazendo uma brincadeira estranha. Quando eu olhei para... Deu na cabeça de olhar para o pé de manga, né? Ver se tinha manga. Mas na verdade não tinha manga, tinha uma forca no pé de manga. Ah, Jesus. E caiu. Não, estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Estamos ouvindo, pastor. Pode falar. Estamos ouvindo, pastor. Vocês estão subindo e aparecendo. Estão subindo. É alguém junto. Pronto. E aí tinha ali. Mas... Aí ele me disse que ele estava com um pensamento de suicídio. Mas ele não tinha falado a ninguém. Não tinha declarado a ninguém. Cara, o maior perigo que você corre é quando vem um desejo de suicídio no teu coração e você não tem um desejo de contar isso para ninguém.
isso é um suicídio em potencial. É uma depressão que está num estado muito avançado. Meu irmão, converse com alguém, conte o que está passando no seu coração. Você é um ser social e você precisa de ajuda, sabe? Você precisa de ajuda mesmo, né? E hoje... O psicológico acaba sendo pior que a física, né? Exato, é muito maior. E até, como foi dito, você, não, eu não quero ajuda, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou doido, né? Tô louco. Não, cara, hoje depressão é uma coisa tão comum. Quer ver um cara que assim, eu tava pesquisando sobre depressão, quem tinha depressão, um cara que eu nunca imaginei que tinha depressão, Cláudio Duarte. Oxê, foi mesmo? Depressão, Sim. sério mesmo. Eu vi isso aí. Não soube dessa. Eu nunca imaginei na minha vida que aquele cara sofria de depressão. Pra você ver, às vezes eu tava contando, né? A pessoa muito piada, faz muita palhaçada e tal, até de um jeito pra tentar se livrar dessa tristeza profunda, né? Dessa tristeza, né? É um Pois escape, né? É interessante isso, porque a gente já observa bastante esses casos de depressão em humoristas, em pessoas cômicas. Isso. A gente teve aí o caso do ator Robin Williams, que vivia numa depressão profunda e acabou tirando sua própria vida. E quando a gente via Robin Williams dando entrevistas ou em filmes, atuando, era um cara altamente descontraído, brincalhão, alegre. Ninguém jamais imaginou que Robin Williams estava sofrendo disso aí. Jim Carrey também teve. Jim Carrey, o Whindersson Nunes também teve um episódio aí de depressão. Chico Anísio também, Chico Anísio chegou a contar também que teve vários problemas de depressão. Então é algo bem. Eu acredito que seja uma cobrança. Uma capa, né? Uma cobrança. O cara é um humorista, é um cômico, então pode ser que haja aí uma cobrança para que a pessoa esteja sempre sendo engraçado o tempo todo. Oi? Eu tinha perdido o ponto, mas vocês citaram o caso daquele YouTube. O Whindersson, né? Uhum. Isso. Também, né? Também, né? Exato. Também. Então, fica um alerta, né? Quem vê cara não vê coração, né? Às vezes você vendo tá do aí? lado de uma... Verdade. Você tá do lado de um amigo... E essa cobrança é só com humorista, né? Exatamente. Você tá lá com um amigo como o Rei de Narnia aqui, ó. Brincalhão, mas... Gelson, tu tá passando por depressão, alguma coisa assim, meu? Será, Gerson? Se quiser se desabafar. Olha só, tem gente que tem algumas consequências da depressão. Tem gente que tá muito depressivo, come muito, viu? E eu tô notando que Gerson já engordou aí uns quilinhos, né? Umas coisas assim. Será que isso tá acontecendo? Gente, vocês vão me diagnosticar aqui ao vivo. Mas assim, vocês falaram a questão dos humoristas, né? Há uma cobrança com os humoristas muito grande, né? Tipo, conta uma piada pra mim aí. Ninguém vê isso com o pedreiro, né? Ei, faz um muro pra me ver se tu é pedreiro mesmo. Pois é. Ei, Vini, é terrível. Ei, faz uma obturação aí pra me ver. O cara não tem vida não. O cara tá no McDonald's comendo um lanche, chega uma pessoa e conta uma piada. Cava chato, bicho. Não, mas... Deixa eu comer. Deixa eu comer em paz. Rapaz, eu vejo assim, sabe? E pra glória de Deus, outro cara que passa é o Iago. Ele teve depressão, né? Iago Martins. 2 dedos de teologia. Por depressão. Rapaz, a gente encontra muita gente, né? Com muita gente hoje que está aí em evidência, né? Tem um ministério ou é reconhecido e aí que sofre desse mal. Pode ser, o que Elis disse, uma cobrança. Assim como o humorista tem a cobrança dele, eu acho que quando você começa a adquirir cargas demais, aí você começa a auto-se cobrar, manter o padrão, manter o nível. Isso eu acho que... A maioria das pessoas que eu conversei, e muitas delas eu percebo essa autocobrança. A raiz, né? Boa parte é de uma autocobrança, uma exigência demais sobre si. E hoje a sociedade ela ajuda, né? Você tem que ter o celular, né? O lançamento, a roupa, né? O carro do ano. Aí você compra tudo aquilo, aí no outro ano já tem lançamento novamente e a sociedade fica te cobrando. Ainda você não casou,
né? Se você casou ainda você não tem filho, se você não tem filho você não tem um emprego de sucesso, e aí isso aí... É bem assim mesmo. Hã? É bem assim. E Alisson, e o casamento? Tá chegando, casou. E o menino vem quando? Tá com a gota? Dá minha conta. Bancária, manda dinheiro. Vai deprimir o rapaz, vai deixar o rapaz deprimido. Eu estou no segundo filho, estou me cobrando terceiro, vai ter rapaz. Pois é, não pode fazer isso não. Ô, Alisson, e aí, cadê o filho, hein? Quando é que tu vai ter? Só pra gente saber. Rapaz, quem vai ter lá isso? Mas tá planejando para daqui uns 5 anos aí. Tá certo. Pra vir o pirraia. Pra povoarmos a terra, cumprir Gênesis. E outra coisa que é uma ilusão achar que pessoas cheias do Espírito Santo que andam com Deus nunca vai ter depressão. A gente vai ver o caso de Elias, né? A gente vai ver o caso de muitos homens da Bíblia aí, que Elias se trancou numa caverna, né? E em plena batalha, né? Pediu pra morrer, né? Hã? Pediu pra morrer, Senhor. Pediu pra morrer. Já deu. Entendeu? Então... Jesus no Getsemane, pastor, na sua opinião, quando ele fala que a minha alma está aflita até a morte, você acha que tem alguma relação? Porque ele quer a companhia dos discípulos, ele está numa aflição ali muito grande. Você acha que se enquadraria em algum sentido? Rapaz, é um negócio, são sinais, né? A gente vê sinais, como o texto de Jeremias que a gente leu, capítulo 9, ele fala, rapaz, eu queria ter mais lágrimas para poder chorar. Quem dera a minha cabeça fosse uma fonte, né? Você vê Jesus Cristo. Peraí, corona. Eita! Coronavírus! Bota a máscara aí, todo mundo. Bota a máscara. Eu já me benzi aqui, já. Tá tudo certo. Então, presta atenção, eu vejo assim, cara, que Jesus... Ó o álcool aí. E Jesus Cristo, como o Thierry falou, ele passa ali pelo momento que aponta para uma depressão. Um sofrimento de alma profundo, né? Profundo. E talvez na história da humanidade ninguém foi mais cheio do Espírito Santo do que ele. Com certeza. Não é? Entendeu? Então você vê nem o Filho de Deus, no verme encarnado, ele ficou isento, né, dessa dor, desse mal, devido a essa carne limitada, né, sujeita à enfermidade, sujeita à doença. Assim como o crente cheio do Espírito Santo pega câncer, crente cheio do Espírito Santo também, eu acredito que pode ficar depressivo. Pois é. Anota essa frase aí pra postar, viu? Eita, olha aí. Eita. Título de vídeo. Tchau, abre aspas. Pastor Denis. Agora, triste também a gente vê que tem muita gente ainda no nosso meio que também pensa assim, né? Que nós crentes somos super-heróis, somos a prova de todas as doenças, não podemos pegar nada. Há pessoas na minha família, por exemplo, que por exemplo, se diz assim, fulano não teve tal doença, aí não, teve não, tá repreendido, não sei o que. Já está curado. Como se você mesmo, muda para é com você, que você falou. Aí diz assim, não, tá repreendido, já tá curado. Só que a pessoa tá quase no leito de morte e a pessoa fala isso, não, em nome de Jesus tá curado, não sei o que. Só que a pessoa não aceitasse, né? Se que o crente ele não aceitasse que o crente ele também é humano. Ele não é um super-herói, não tá à prova de todas as coisas, porque é cheio do Espírito Santo, não pega doença, não pega isso, não pega aquilo, isso não tem nada a ver, né? Quando na verdade somos carne, somos pó. Exatamente. Pois é. Agora é interessante a gente também falar um pouquinho aqui alguns casos de depressão dentro da igreja por decepções. A gente entende que a gente vive quem frequenta bastante a igreja, nós como congregados, como membros, a gente cria um vínculo muito grande com aquelas pessoas, né? A gente cria uma rotina com aquelas pessoas e a gente também acaba criando uma confiança e se espelhando em muitas dessas pessoas, principalmente quando essas pessoas têm algum cargo, né, de importância dentro da igreja. E quando essa pessoa acaba caindo em pecado ou, enfim, decepcionando uma outra pessoa,
essa decepção pode sim gerar uma depressão. Enfim, a gente observa inúmeros casos de pessoas que acabam deixando a igreja, partindo para outra. Então é uma decepção muito grande e pensa em deixar a fé, enfim, ver que as coisas acabam não fazendo sentido e tal. Eu não sei se provavelmente seja uma concepção errada que a pessoa tenha de igreja, que vislumbre que todos os membros, que todo aquele povo são pessoas perfeitas, que não tem pecado nenhum, que o pastor está imune ao pecado, que os oficiais, que os líderes estão imunes ao pecado, e quando acontece uma coisa dessa, a pessoa se escandaliza ao ponto que vem, bem, se o pastor, se Vinícius, se fulano, se Cicrano caiu num negócio desse, coitado de mim, então isso aqui tá errado, tal, então começa a se afundar aí, enfim. Já presenciou algum caso nesse sentido, pastor? Ou vocês já tiveram alguma ideia nesse sentido? Já aconteceu também? Minha esposa, o testemunho dela é bem parecido com esse seu relato. Ela tinha uns 14, 15 anos, estava congregando na igreja, e ela tinha uma grande admiração pelo primeiro pastor, né? Como referencial, homem de Deus e tal. E passou, teve a sua falha, e aí aconteceu um problema com o pastor e tal, e aí o pastor foi retirado da igreja, e o pastor foi saindo por uma porta e ela foi seguindo para o mundo. Ela saiu da igreja decepcionada, triste. Ela conta que passou muito tempo em casa, ela passou muito tempo sem um desejo de não sair de casa, e ela entende que ela sentiu essa tristeza profunda, essa decepção, né? Essa decepção, ela passou por essa decepção. Eu acho que é possível, sim, é possível, porque a gente tem uma história de fazer projeções, dizem que quando a gente admira uma pessoa, a gente está se projetando naquela pessoa. Colocamos um ideal naquela pessoa, copiamos aquela pessoa, desejamos aquela pessoa ali, talvez atenda algumas expectativas que você deseja para a sua vida. É um pouco quando você vê que né? Referencial. Infelizmente eu tive uns referenciais bem engraçados que me deixou depressivo, sabe? Eu não vou falar não. Mas será que é um problema, pastor, na forma como as igrejas lidam com os problemas, por exemplo? Porque assim, eu acho que quando a igreja eu falei igreja, né? Quando a igreja é comprometida com combater o pecado, há uma forma de disciplinar, uma forma de chamar a atenção. Mas o que acontece muitas vezes é que o pastor adultera. Não, pastor sai da igreja, vai pro interior, some, dá um jeito de encobrir aquilo e é como se nada tivesse acontecido. Será que não? Lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala que o presbítero, o pastor, quando peca, ele tem que ser repreendido na frente dos irmãos. Ele tem um cargo. Lá em Tiago vai falar que muitos de nós é para ser mestre, mas quem quer ser mestre vai ser cobrado mais. Então há essa cobrança. Eu acho que às vezes há uma negligência da igreja em lidar com o pecado. As igrejas que não chamam a atenção, não há arrependimento, né? Porque a pessoa peca, mas ela se arrependeu, ou ela simplesmente saiu da igreja, ela ficou envergonhada e saiu. A gente tratou do pecado daquela pessoa, né? Fica uma coisa muito dúbia, uma coisa muito sem informação, e o pastor sumiu, o pastor pronto. Entrou outro pastor, é a vida que segue. Eu vou contar uma história interessante, já foi aqui na igreja. Aconteceu algo, eu estava nesse dia na portaria, lá na igreja, né? Eu gosto de ficar lá na portaria. Aí chegou um casal, e aí um culto, cara, passou esse casal aí, não são crentes. Né? São descrentes e tal, e era eu percebi pela expressão do corpo deles que era a primeira vez que estavam entrando dentro de uma igreja na vida, talvez evangélica, né? Talvez evangélica. Rapaz, eles suspiraram, olharam assim para o prédio, assim. A sensação de olhando para eles entrando dentro da igreja era como se eles estivessem entrando na porta do céu, né? Era essa sensação, e eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Assim, eu falei, caramba, ó a mente, né? A gente passou por isso, não sei se vocês se lembram disso. Mas, tipo, a primeira vez que você entra na igreja, aquela atmosfera,
né? Você pensa que todo mundo ali já alcançou a estatura do varão perfeito. E aí você começa a criar isso na sua cabeça. Só tem varinha. Varinha. Você acha que ali não vai ter erros, não vai ter pecados, né? Você não vai encontrar falhas de caráter. E aí é como que Alice falou. O novo convertido, aí entrou aqui na igreja, cara, aconteceu um negócio, aí eles assistiram o culto, aí falaram, aí tinha uma pessoa que estava talvez visitando, na frente deles, eles estavam com o celular assim, ó, na mão, digitando, assistindo o WhatsApp, sei lá o que era. E aí minha esposa falava que esses dois cidadãos abaixavam a cabeça assim no banco, sabe, decepcionado, triste. Entendeu? E aí eu quero pegar esse gancho para falar assim, quantos de nós a gente não se decepcionou dentro da igreja? Passou por essa frustração. É como se você, eu vou usar uma linguagem da psicologia, você cria um pensamento, um ideal, constrói um ideal na sua cabeça e de repente você passa por uma cognição, uma distorção cognitiva, né? Quando você começa a ver a realidade, aquilo tudo começa a ser desmoronado, bagunçado na sua cabeça. E aí você pode entrar em um quadro depressivo por causa disso, porque você construiu. É quase um fim de um namoro. Não tem um fim de namoro? Uhum. Que você fica na deprê, cabelo cresce, só o cabelo é ideal, tô ligado. Eita. Não namoro não, viu? Aí deixa a barba crescer. Tá tudo bem, Aldrin? Tá tudo bem. Parece que ele tá um pouquinho mais gordo também. Mas pegando o gancho do pastor Denis, essa questão aí de você, é como se você tivesse quebrado o pensamento. Falhou um pouquinho. Eu acho interessante. Travou? Voltou, pode falar. Voltou. Achei interessante isso que você falou. É como se quebrasse uma ideia cognitiva, né? Alguma coisa assim. E aí eu relacionei isso agora àquele filme Matrix, né? Como se você estivesse no mundo real, e aí é como se você fosse desligado naquele momento, e aí você chega e tá no mundo virtual. Perdão, aí você acaba por ser desligado da Matrix, né? E aí você chega no mundo real e vê que é totalmente diferente de onde você estava. Eu relacionei isso aí, né? E Caraca, foi longe, hein? Mas é isso aí. Bom, foi bem longe, mas... Tá achando que você é o Keanu Reeves, hein? Eu acredito que hoje as igrejas... tratar o pecado, Chelsea, tratar o pecado é a melhor resposta. Por quê? Eu acredito também em ensinar a realidade. Ensinar a realidade das pessoas. Cara, a gente aqui... O Evangelho da Graça me ajudou muito, sabe, Chelsea? O Evangelho reformado me ajudou muito. Desconstruiu isso na minha mente, mas encontrei conforto nele. Porque... O saiu agora. Porque você para de... Não, mas você entende o seguinte, que você começa a olhar para o próximo como você, com empatia. É verdade. Empatia. Você se vê no próximo. Você não espera o melhor, você espera o pior. Assim como eu sou ruim, aquele cabra ali é ruim. É verdade. Mas na teologia sinergista, o indivíduo coopera para a salvação. Eu sou bom, eu tive mais fé. Isso. Enquanto na linha reformada eu não presto também, vamos se ajudar, que a gente tá no mesmo papo. A empatia, ela ajuda a tratar você e o próximo, né? Você é mais paciente com a pessoa que está depressiva, a pessoa que está abatida. Você é mais paciente com o rapaz que está errando, que está falhando. O próximo vai ser assim com você, e eu acho que o convívio da igreja melhora. E depressão gerada pelo convívio eclesiástico vai ser um pouco mais raro. Mas não quer dizer que a igreja estará livre da depressão. Sempre vai acontecer um caso aqui, outro ali, devido a um caso hormonal, casos especiais, espirituais, né? A gente sabe que sempre vai acontecer. Você não tem como fugir, não tem como fugir disso não. Se tratando dessa questão aí, só voltando um pouquinho antes de a gente passar para algum outro tópico, eu acho interessante, né? Que pessoas que chegam na igreja, né? Aí tem aquela visão do céu, tal, todo mundo aqui é perfeito. Mas aí eu quero falar da galera que cresceu na igreja. Então,
crescemos na igreja, né? Eu cresci na igreja. Eu cresci na também. igreja e aí Vinícius também, né? E aí, aquele momento não tem, né? Que você chegou na igreja e viu que ali é o céu e tal, não sei o quê. Você cresceu e tal, aí de repente na sua adolescência, foi o que aconteceu comigo, né? De repente você descobre assim que as pessoas elas erram também, e aí eu comecei a entrar mais ou menos nisso aí, só que e para não me decepcionar, né, eu comecei a olhar para a Bíblia e para o Evangelho. E então eu pude perceber, como o senhor falou, né, o Evangelho da Graça ajudou bastante, porque eu começo a olhar para as outras pessoas como sem esperar nada delas, sem esperar que seja Perfeição. Exatamente, sem esperar uma perfeição, algo desse tipo, e começar e aí eu posso amar mais aquela pessoa, entendeu? Isso. Empatia, né? Exatamente. Eu não sei se eu esqueci o nome tem um poema que fala sobre empatia, né? É meio estranho, mas eu não sei citar o poema não, mas parafraseando o poema quando eu arrancar os meus olhos e arrancar os seus olhos, colocar os seus olhos em mim, os meus olhos, né, em você. Meu irmão, o cara é meio sanguinário, mas nas contas você entende a mensagem do cara, que eu tenho que olhar para você com os seus olhos e você olhar em minha direção com os meus olhos. Né? Eu acho que até fala que o compaixão é diferença de pena. Quando você tratar quando você estiver conversando com um depressivo, não tem a pena dele, tem a compaixão, porque pena vai fazer com que você olhe para essa pessoa de cima para baixo, mas compaixão não, você olha por igual, você se compadece, você se coloca na posição da pessoa. Então, eu acho que também quando você vai... Eu sempre evito de conversar com uma pessoa que está passando por depressão como se eu estivesse acima dela, num estado inabalável. Eu tento falar assim, cara, eu sei que eu talvez a sua dor é maior do que a minha. E eu passei por uma e eu sei que o negócio aí é bravo. Você vê que a pessoa logo desarma, meu irmão. A pessoa desarma. A primeira coisa... É considerar o irmão acima de nós mesmos, né? Como tá lá em Filipenses. O problema é que a gente tem o costume de olhar para nossa dor como a dor mais importante, né? Às vezes eu e a gente resolvendo as DR aqui, diga, amor, diga que você é mais importante, né? Quando eu tô mais crente, né? Mas a gente tem que ter essa noção, porque às vezes não dá, às vezes... Mas a gente tem a dificuldade, irmão, de olhar pra dor do próximo como se fosse a nossa, né? A gente tá lá o cara tá com a ferpa enfiada no dedo e a gente com o nosso braço arrancado. Só que às vezes a dor que ele tem no dedo dele, aquela experiência de dor que ele tá tendo, é a maior que ele teve na vida dele, entendeu? E a gente tem que ter, mesmo com o nosso braço sangrando arrancado, a gente tem que dizer assim, deixa eu fazer um torniquete aqui, estancar o sangue e ajudar um pouquinho esse irmão. Aí falta empatia, né? Exato. E Tielson falou uma coisa que eu lembro na psicologia muito importante, que é percepção. Essa é algo que existe em nós que é enganadora. Ela engana. A percepção ela é quase mentirosa. É como o Tielson falou. Às vezes você olha pro dedo do cara, tem uma ferpa. Mas aí você... Não, eu já tive uma ferpa no meu dedo. E a dor não é essa. Mas tá exagerando, cara. Tá exagerando esse cara. Não, cara. A percepção dele é diferente da sua. Então, você não pode julgar o tamanho da dor dele, porque a percepção, a interpretação dele de dor pode ser maior do que a sua, por uma coisa que você já viveu. Às vezes você está, vamos supor, psicologicamente mais preparado para aquela situação, mas a pessoa não. Então, a dor dessa pessoa vai ser muito maior. Vai ser muito maior, cara. Vai ser muito... E aí a gente tem que entender. Não, eu passei por isso, é frescura sua. Cara, para. Pensa. Ele não é você. Ele não é você. Talvez o que ele está passando, a percepção dele torne aquilo muito... É a mesma coisa do que um braço arrancado, né? Você aguenta o braço arrancado e tá sorrindo. O cara não aguenta a ferpa no dedo, mas é porque psicologicamente você está mais preparado do que ele. E você tem que ter compaixão. Você não tem que olhar... Aí joga o cara lá para baixo. Joga o cara lá para baixo, é você deixar a pessoa mais depressiva ainda. É o que acontece com os depressivos. Meu irmão, isso é frescura, você tem tudo na vida, né?
Só porque está passando por isso, eu também passei. É a pior frase que você fala para um depressivo. Por essa aí que é uma das razões de quando você, se você estiver, que não está nos ouvindo aí, estiver precisando, estiver nessa situação e for procurar uma ajuda, procurar a ajuda da pessoa correta, mais capacitada para conversar sobre o assunto, seja o seu pastor ou seja um amigo pessoal seu que esteja realmente capacitado para falar isso, senão ele pode jogar uma frase dessa e lhe atrapalhar ainda mais. Agora aqui pra gente já ir... de 15 anos não, pelo amor de Deus. Pois é. Repete. Não fale com aqueles amigos de 15 anos não, que tá tirando uma... Como é que fala? A catinga da... sei lá. Pois é, tá numa fase de aborrecência, né? Meio complicado. Não sabe nada não. Sabe nada não, tá menino. Pra gente já encerrando aqui o nosso papo, a gente já tá chegando no final, passou rápido demais. Olha, gente, uma coisa sobre depressão. Tristeza, né? Tá batendo uma tristeza já, que é o finalzinho, a que não seja uma depressão. Se bater a tristeza, você pode ouvir os outros episódios do CongregaCast. A gente tem o episódio 1 e 2, tá lá. Você pode mais ouvir as conversas aqui da gente. Agora, um fato sobre depressão, gente, é o seguinte. É que só sabe realmente quem sente. Essa questão de achar que é frescura e tal, quem realmente sentiu, é claro que cada um vai ter uma experiência diferente. Eu espero que você que está nos ouvindo, que nunca passou por isso, não passe, né? Não passe, vigie bastante quanto a isso. Eu tive uma experiência também de depressão e tive experiências muito pesadas no convívio familiar. Minha mãe teve vários problemas de depressão, inclusive várias tentativas de suicídio e tal. Então eu cresci presenciando essas situações. Tive episódios de depressão não tão profundas, mas algumas coisas que me atrapalharam também, como síndrome do pânico. Eu me lembro muito bem uma viagem que eu fiz, um congresso para Natal. Na época, pastor Gustavo era presidente e o congresso foi lá. Pastor Davi estava pregando lá, o Ministério Sete Taças estava lá também. E eu passei mal, tive uma crise lá de pânico, passei mal ao ponto que meu irmão teve que sair daqui de João Pessoa para me buscar, que eu não estava aguentando, tive um ataque cardíaco lá e passando muito mal. Então eu entendo muito bem hoje, eu sei que não é besteira isso aí. Você que está passando por uma situação dessa, rapaz, procure ajuda, não fique nessa, não se isole, procure uma ajuda médica, converse com seu pastor, com um amigo de confiança e se trate, tenha fé em Deus, olhe para a palavra de Deus e busque forças do Senhor que você pode superar isso aí. A gente teve uma experiência aqui também bem recente com o presbítero Assis, eu posso falar aqui abertamente, com certeza Assis não tem essa dificuldade. Assis esteve na Bolívia recentemente e ele acabou presenciando lá uma situação de guerra, de confusões políticas, em que, como ele e o missionário Erlandi estavam à frente do ministério, então sobreveu uma pressão grande, porque as famílias aqui no Brasil, preocupadas com seus entes que estavam lá, com medo deles não voltarem vivos, e ali estava vindo a responsabilidade nas costas de Assis, que ele já tinha viajado já com alguns problemas aqui na igreja e tal, algumas coisas assim. E Assis, quando voltou, Assis voltou muito mal. Ele precisou passar um bom tempo afastado aí do ofício de presbítero. Eu conversei muito com ele, a gente conversava quase todo dia ali e tal. Eu disse: Assis, eu entendo exatamente isso que você está sentindo. As coisas que ele estava descrevendo, eu disse: Assis, eu senti isso aí tudinho. Isso que você está falando, essa taquicardia, essa agonia, essa dor aqui por trás da cabeça, tal. Eu sei exatamente o que é, meu irmão. Cheguei a prescrever algumas medicações para ele poder tomar, tal. Depois ele foi acompanhando direitinho com psicólogo, com psiquiatra. Eu disse: Assis, olha, negócio de psicólogo, o povo tem uma ideia que não. Psicólogo é só para doido. Isso não existe, gente. Isso não existe. É muito pelo contrário. É extremamente importante um acompanhamento de um psicólogo. Principalmente se o psicólogo for cristão. Aí é que é bom mesmo. Eu tive essa sorte, eu tive essa graça de Deus, que eu creio que tudo é permissão de Deus. Então eu tive essa graça de Deus de ter sido acompanhado por uma psicóloga cristã, que tanto ela me ajudou com a ciência, como ela me ajudou com a palavra de Deus também. Então foi assim, uma experiência maravilhosa que eu tive. Recomendo demais. Procure a ajuda da ciência e a ajuda espiritual também, para que você possa vencer essa depressão.
depressão. Então, muito bem, estamos chegando ao fim já do nosso episódio 3 desse CongregaCast maravilhosíssimo. Infelizmente a gente teve um probleminha com o Gerson. O cantor Gerson estava aqui com a gente, mas a conexão dele parece que agora parece que é um negócio que tem que ser lei aqui no CongregaCast. Todo CongregaCast o participante tem que ficar offline por alguma questão e a gente leva o barco. No primeiro episódio foi Alex, que a internet de Bananeiras acho que estava ainda com a conexão de banana nanica e caiu. Alex foi embora, depois voltou, a gente ficou tirando o couro dele aqui. No segundo episódio deu problema com o Gustavo também. E no meio do caminho ele acabou voltando. E agora Gerson deu problema também, mas ele mandou um áudiozinho aqui pra gente. Deixa eu reproduzir aqui no WhatsApp. Fala pelo áudio. Ele mandou um áudiozinho aqui, vamos ouvir. E aí, pessoal, para mim foi uma alegria participar desse podcast. Infelizmente eu tive um probleminha com minha conexão, mas eu gostaria de agradecer ao pessoal da equipe do podcast que me convidaram. Que Deus abençoe vocês e continuem firmes, que eu creio que vidas serão edificadas através desse trabalho. E a vocês que nos escutam, eu quero convidar você a ouvir minhas músicas nas principais plataformas digitais. Você vai procurar por Gerson Soares, Spotify, Deezer, na plataforma que você preferir. Você vai encontrar lá as minhas músicas. E também nas redes sociais, Instagram, Facebook, é só procurar por Gerson Soares e você vai me encontrar lá e vai poder acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Deus abençoe vocês. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Valeu. Pronto, muito bem. Essa foi a participação de Gerson Soares. Houve um atrasozinho naquela hora que ele participou. Aí deu um atrasozinho na imagem, na voz, mas ainda bem que a gente conseguiu soltar ele aqui. Deu certinho, né? Não é o fio da conexão. Como é? Foi de pau ou foi de ferro a conexão dele? Ah, cara, não sei. Da conexão dele. Deu ferrugem. Eu podia dar uma palavrinha final só pra uma pinceladinha. Vá. Depois que o povo de pau de ferro começar a perseguir vocês aí, João Pessoa, não digo nada, viu? Vão chegar com pau e com ferro. Brincadeira, viu, gente? Brincadeirinha saudável. Olha, o Esquerda Nordeste ainda não teve em pau de ferro, não, viu? Eita. Eu conheço aquele cabra ali. Fala aí, Tiel, sua contribuiçãozinha aí, sua pincelada, diga aí. Usando a palavra difícil, né? Depressão é fenomenologia, é a experiência do indivíduo com a dor, né? Ressaltando o que o pastor Denis falou. E pastor Denis aí que me corrija, né? Mais ligado à psicologia, filosofia. Para Freud, a única questão válida é o fato suicídio, né? Mas se não há Deus, de fato a saída é tirar sua própria vida. Se não existe um Deus, o que faz sentido é acabar com sua dor e tirar sua própria vida. Mas se de fato há um Deus que se encarnou e morreu na cruz para dar salvação eterna para a gente, eu acho que é para Ele que a gente tem que correr. E qualquer dor desse mundo aqui que a gente tenha não vai se comparar com o gozo e a paz eterna que a gente vai ter com Ele. Glória a Deus. O sofrimento que a gente vai passar aqui, meu amigo, não se compara não. Pois é muito mais melhor do bom. Pois é. É verdade. Verdade. Então vamos para os nossos anúncios finais. Pastor Denis, fala um pouquinho aí da sua igreja aí em São José de Piranhas, isso. Fala um pouquinho aí das redes sociais, como é que a gente pode ouvir o conteúdo de São José de Piranhas, os dias de culto, enfim. Tá com a palavra. Tá, ó. É o seguinte, a gente aqui vai continuar com as lives, né? O pessoal, algumas pessoas que estão nos acompanhando aí na live de João Pessoa, falou, pastor, vai encerrar as lives, a gente agora pretende investir um pouco mais nas lives. E os nossos cultos aí, que você quer de João Pessoa, ou de outra cidade que está nos escutando, são terça-feira, um culto mais interno de oração, quinta-feira, estudo da Palavra de Deus, sábado também teremos escola bíblica, né? Sábado, todos esses cultos às 7. Todas as nossas lives começam às 7 da noite.
E domingo, culto de celebração também, às 7 da noite. A nossa rede social, o nosso canal no YouTube é Congregacional SJP, tá certo? Tudo junto mesmo, Congregacional SJP, tá? Se inscreve lá, dá um joinha aí, compartilha e nos segue aí. E também tem o nosso Instagram, que também é Congregacional SJP, tá certo? Então, pessoal, terça, quinta, sábado e domingo, de 7 horas da noite, estamos juntos com vocês, em nome de Jesus. E a gente aqui, falando um pouco da nossa igreja, é uma igreja aqui que está no Alto Sertão da Paraíba, uma das últimas cidades da Paraíba, chegando já perto do Ceará. É uma igreja histórica aqui, quase com seus 80 anos de idade, né? E se você quer conhecer também um pouco da nossa história aqui da nossa igreja, tem uma história, já quinta retrasada, gravamos uma live que está lá no nosso canal a respeito da história dessa igreja aqui. Muito linda a história dessa igreja, não tenho tempo para contar, mas também é uma igreja aí que teve a sua história maravilhosa no sertão da Paraíba, tá bom? Mas foi um prazer, gente, estar com vocês, que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso. Quero dar o parabéns pela iniciativa. Vocês não sabem como é importante isso. E que Deus possa estar dando força e graça e que vocês sejam protegidos de qualquer depressão em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Nós agradecemos mais uma vez. E aí, Aldri, fala um pouquinho da programação aí da IEC de Cruz das Armas. Aliás, Cidade Verde. Cruz das Armas é Tierson. Fala aí da IEC Cidade Verde, do nosso querido pastor Adivandro. Eita, canela de fogo. É benção. A gente continua no domingo, né, com a live, e na sexta com a doutrina. Demos uma parada por hora, mas continuamos, né? Na sexta às 7 horas e no domingo às 6 horas da noite. E aí vamos até às 7h30 por ali, mas continuamos firmes. Amém. Redes sociais da IEC Cidade Verde. No Instagram você nos encontra lá no Arroba IEC Cidade Verde, IEC Cidade Verde, né? E a gente também tá lá no Spotify. A gente tá lá no Spotify. Se você quiser ouvir as mensagens que a gente é passado nos domingos, aí a gente tá colocando lá as mensagens no formato do MP3 e você pode nos ouvir lá no Spotify. Uia, show de bola. Pra quem não sabe, ele hoje tá até um pouquinho melhor. Aldri tem um sério problema de esquecimento. Eu já disse a ele que é falta de ômega 3. Lembra de Araci da Top Derm? Tem que tomar ômega 3 pro esquecimento aí, viu, meu irmão? Esse aqui é o probleminha. Hoje ele foi até melhor. De vez em quando ele começa a falar e some, desaparece as ideias. Mas e aí, Tierson, fala um pouquinho aí da programação da IEC Cidade Verde do pastor Davi Bezerra. Como é que tá lá? Você tá trocando tudo, meu irmão. E é que dá de vez pra Davi. Eu tô trocando tudo. Eu tô falando de Aldri, mas quem tá precisando tomar ômega 3 agora sou eu. E é que Cruz das Armas, pastor Davi Bezerra. Agora sim, fala aí, meu irmão. Vamos lá. Estamos tendo as atividades aí. No domingo temos o culto de celebração às 6 horas. Toda quarta-feira temos o culto de doutrina. E às sextas-feiras temos o culto de oração, que fazemos mais internamente pelo Meet, né? Mas se tiver interesse, procura a gente manda o link para você participar. Acaba sendo mais interativo. Quinta-feira temos culto com assuntos voltados mais para os jovens. E é basicamente isso. Redes sociais, procura PIECJP, PIECJP, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Orkut. Mensagem de texto, você vai encontrar. Coruja do Harry Potter, sinal de fogo, encontra em qualquer canto, né? Cruz das Armas, tá em tudo que é canto. Aí é que Cristo aqui em João Pessoa, você vai encontrar no arroba IEC no Cristo, no Facebook IEC Cristo, no YouTube também, youtube.com/IEC no Cristo. Nós estamos tendo cultos online, né, ao vivo, apenas nos domingos. Domingo pela manhã, às 10h30, tem live infantil com a tia Thaís. Só que a tia Thaís vai ficar afastada um tempinho aí, tá um pouquinho doente, mas em breve retornará. E domingo às 17h30 também temos live também. O nosso culto continua sendo transmitido ao vivo. Estamos tendo culto presencial, mas o domingo às 17h30 nós continuamos fazendo a live.
Pastor Denis, quer falar mais alguma coisa? Eu ia apanhar das tias aqui, das tias das crianças. E se eu disser que semana passada aconteceu a mesma coisa com o pastor Gustavo? A gente falou, aí eu citei a live infantil, aí o pastor Gustavo fez: ih, rapaz, deixa eu falar, senão hoje eu vou apanhar a minha mulher aqui. Também no Fala aí, pastor. Congregacional SJP, às 7 horas da noite, na sexta-feira, live do departamento infantil. Agora eu vou rasgar a seda para não apanhar. É a melhor live da igreja. Eita! Muito bem! E as nossas redes sociais aqui do nosso CongregaCast, não se esqueça de curtir. Se você está vendo aqui pelo YouTube, curta o vídeo, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe o link aí com as pessoas para ouvirem o nosso podcast. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, Deezer ou Castbox, clique aí no botãozinho de seguir para que você receba a notificação aí da sua plataforma quando subir um vídeo novo. Nós estamos aí gravando o nosso podcast e está subindo ao ar sempre nas segundas-feiras a cada 15 dias às 8 horas da noite, se tudo der certo ou se o YouTube não bloquear a gente mais uma vez, né? O YouTube sempre tá atrasando, tá dando essa raivinha pra gente, mas eu creio que dessa vez deu certo. Vamos converter o YouTube. Depois eu tenho outra cantora pra indicar. Olha aí, foi o pastor Denis que indicou o nosso irmão Gerson. Vamos montar uma produtora. Eita, pastor Gerson vai vir, pastor Denis vai virar Raul Gil. Só descobrindo aí as celebridades, né? O povo do mundo gospel. É, isso aí. Então, muito bem. Perguntou. Vamos aplaudir! É isso aí. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado pela sua paciência de estar aqui conosco. Não se esqueça, Jesus é bom, o diabo não presta e os crentes são tudo mais ou menos. A gente vai encerrar agora o nosso podcast com essa música do cantor Gerson Soares chamada Meu Socorro. Tudo a ver com o nosso tema hoje de depressão. Então escute aí essa belíssima canção do nosso irmão Gerson Soares. Lembrando que você pode buscar as canções do irmão Gerson em qualquer plataforma digital. Você coloca lá Gerson Soares e você vai encontrar as músicas do nosso querido irmão, tá bom? Meu Socorro do cantor Gerson Soares. Até a próxima, em nome de Jesus. Fica aí com essa belíssima canção. Até mais, pessoal. Tchau. Para os montes, de onde virá o meu socorro? Elevo os olhos sobre as ondas, de onde virá o meu socorro? Das tempestades da vida, onde encontro abrigo, em meio a fortes ondas, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, ó Senhor soberano. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, encontro abrigo em ti.
posso confiar em ti. E mesmo quando tudo parece perdido, sempre posso confiar em ti, Senhor. O meu socorro vem de ti, ó Senhor, soberano. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, encontro abrigo em ti. O meu socorro vem de ti, ó Senhor, soberano. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, encontro abrigo em ti. Esconde-me debaixo de tuas asas, guarda-me, Senhor, em teus braços, ó, leva-me às águas de descanso. Esconde-me debaixo de tuas asas, guarda-me, Senhor, em teus braços, ó, leva-me às águas de descanso. Esconde-me debaixo de tuas asas,